Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia, nesta manhã do dia 4 de janeiro de 2023. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, te guarde, te livre de todo mal em nome de Jesus. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de Juízes, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18, que está escrito assim. Capítulo 10, verso 1 a seguir. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camom. A servidão sobre os filisteus e os amonitas, versículo 6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe e aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filhos dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Mas o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrei, e então das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Aí andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram no campo em Mispa. E então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E ele será por cabeça ele será por cabeça de todos os moradores
de Gileade. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Coisa terrível é uma pessoa que teve experiências com Deus, que conheceu a Deus, né, que teve um pouco de experiências com Deus, mas não se entregou verdadeiramente a Deus, porque o problema de muitos seres humanos e de muitas pessoas, às vezes, é achar, eu vou ali, peço para o pastor fazer uma oração rapidinho e o que está ruim em mim vai sair e eu vou ficar bem. Pode sim até sair durante um momento, até se sentir paz durante o momento, mas o próprio Jesus falou, né, que quando um espírito mal sai de alguém, quando um espírito que está fazendo alguma coisa ruim sai de alguém, essa pessoa é liberta, esse espírito sai. E depois de um tempo de andar e vagar, né, se ele volta para trás e encontra a casa limpa, ordenada, porém ninguém habitando, ele volta com 7 piores. Então muitas vezes o estado de muitas pessoas que até foram libertas pelo Senhor, ficaram um tempo na igreja, mas resolveram largar a Deus, largar os caminhos do Senhor e voltar para trás, para o antigo estilo de vida que ele tinha, na maioria das vezes ele volta em uma situação pior do que a anterior. Porque as palavras de Jesus são as palavras que realmente trazem a noção da seriedade e do compromisso do que é viver com Deus. Quando enxergamos isso no âmbito espiritual nas nossas vidas, nós conseguimos entender que realmente as palavras do Senhor Jesus têm razão, é verdade. Olhe para a sua vida, talvez você já foi na igreja no passado, você já congregou em uma igreja no passado, você ouviu falar de Jesus, você aceitou a oração de um pastor, você sentiu aquela paz momentânea, você sentiu aquela paz que você talvez nunca sentiu antes, ou fazia muito tempo que você não havia sentido essa paz verdadeiramente, uma paz interior. Mas assim, o pastor vai para a casa dele, ou aquele cristão, aquele irmão, aquela irmã vai para a casa dele. E não estou pregando igreja, nem placa, estou pregando Jesus Cristo. E quando, depois de um tempo, essa pessoa volta a querer praticar os hábitos antigos que ela fazia, ela volta numa situação pior. O que eu quero dizer com isso é que não é uma oração que vai mudar a tua vida, não é a oração de um pastor que vai mudar a tua vida lá 5 minutos orando por você, mas é o entendimento que nós temos que ter uma vida de comunhão constante com Deus. Nós podemos ver aqui a partir do versículo 6, no capítulo 10 de Juízes, em que o povo abandonou o Senhor, o povo que Deus abriu milagrosamente o mar para o povo passar, abriu o Rio Jordão para o povo passar, o povo que mesmo em poucas pessoas, como você viu os 300 lá de Gideão, mesmo em poucos homens, Deus fez ganhar a guerra contra um povo numeroso. E temos acompanhado Deus fazendo milagres, mas sempre a inconstância do povo de querer voltar para trás, voltar para o pecado, trazem consequências terríveis. Porque se está, às vezes, ruim com o Senhor Jesus, que é uma maneira equivocada de se pensar, imagine sem Ele. Com Jesus não é que está ruim, é que às vezes o Senhor permite nós passarmos por alguns tipos de provações, algumas circunstâncias para que nossa fé seja ainda mais firmada em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Quando a sua fé é firmada em Cristo Jesus, nada te tira da presença dele. As pessoas não te tiram da presença dele, as coisas que você adquire, os seus bens, não te tiram da presença dele. Porque conforme está lá em Romanos 8, nada pode te separar do amor de Deus se você verdadeiramente ama a Deus. Tem gente que fala que ama a Deus, mas faz totalmente ao contrário do que diz a palavra de Deus, né? Como é que você pode falar que ama sua esposa e sai com outras mulheres? Como é que você pode falar que você ama o seu esposo e sai com outros homens? Não tem coerência isso. Então, quando nós amamos a Deus, nós devemos realmente entender que Deus sempre terá o melhor para nós.
Deus sempre vai ter para as nossas vidas aquilo que às vezes nós nem almejamos. Deus tinha uma promessa para Abraão: farei de ti uma grande nação. Mas em um momento Deus prova Abraão pedindo para ele o seu único filho, Isaque, para que Abraão sacrificasse a Deus. Deus provou a fé de Abraão. Abraão foi praticamente até o fim. Quando Abraão vai cumprir o ato, Deus fala para ele: não, Abraão, eu sei que você realmente é obediente a mim. A sua fé foi provada, você foi aprovado e Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. Então, talvez você está passando uma fase difícil da tua vida, aí você tem que analisar se foi você que foi buscar essa fase difícil com as suas próprias mãos, se foi culpa sua, né? Ou se é Deus que permitiu. Se for Deus que permitiu, é porque Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus permite, às vezes, a gente passar por situações difíceis, complicadas, situações de solidão, situações de desprezo, para que possamos realmente experimentar e valorizar o que é o amor de Deus, o que é o milagre de Deus e o que é a providência de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você talvez saiu dos caminhos do Senhor, volte enquanto há tempo. Volte enquanto ainda você tem condições. Mas o mundo tá bom, o mundo é gostoso. É sim, mas e a salvação da tua alma? Porque Deus aqui falou: eu não vou ouvir mais as orações de vocês, não vou mais socorrer vocês e não vou mais livrar vocês. Olha, imagine você ouvir isso da boca de Deus. Deus falar para você: não vou te dar mais livramento, eu não vou te livrar mais, eu não vou mais ouvir a sua oração. Esquece. Coisa horrível e horrenda é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso, meu conselho é: se apegue ao Senhor e não larga dos seus caminhos nunca. Não larga dos caminhos do Senhor nunca, porque os benefícios que o Senhor tem para a tua vida são eternos. Aqui nessa terra tudo acaba, aqui nessa terra tudo tem um fim. Até nós temos podemos dizer, o prazo de validade aqui na terra. Uns morrem com 50, outros com 40, outros com uns 80, mas todo mundo morre. Mas o que o Senhor tem para nós é vida eterna, é a eternidade. E essa eternidade você só consegue entregando a sua vida para Jesus Cristo, confessando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, se você não fez isso ainda, faça, dá tempo. Entregue a sua vida para Jesus, para que Ele possa fazer uma grande obra na sua vida e seja alguém firme e constante para viver e pregar a palavra de Deus, tá bom? Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Tá? Lembrando a você, hoje nós temos nosso primeiro culto do ano, quarta profética com a pastora Maria. Deus tem uma palavra para o teu coração, ali um momento de louvor e adoração. Você é meu convidado. Avenida Felicidade Vilela, número 127, a partir das 19h30 no bairro Planalto. Venha estar conosco, venha entregar esse primeiro ano, a primeira semana, em culto, em gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Se caso você não está na nossa região, você pode assistir ou pelo Facebook da Pastora Maria, ou pelo Instagram no @iapsdj, ou pelo YouTube também no IAP Sol da Justiça. E eu tenho certeza que você será edificado por esse momento de ouvir a palavra e de receber a palavra, que é o mais importante, tá bom? Deus abençoe o seu dia, um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.